Senhor? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 22. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 14. E você que já encontrou, fecha os teus olhos mais uma vez. Eleva o teu pensamento, o teu coração até o trono daquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que é fiel, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais acima do que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós, amado e bendito Espírito Santo. Te convidamos nesta noite a conduzir-nos na leitura da Santa Palavra. Pedimos, ó meu Senhor, o teu auxílio, porque sabemos que tu és a própria revelação. É tu que toca nos corações, é tu que vivifica o Espírito, é tu que traz o entendimento do Pai. É o Senhor que conhece as profundezas de Deus, é o Senhor que conhece as profundezas dos nossos corações. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio, em tudo aquilo que o Pai deseja fazer, que venhamos entender, que venhamos nos fortalecer na fé, que venhamos nos fortalecer na autoridade e no poder, que possamos nos firmar, meu Deus, diante da Tua presença. Repreende, meu Senhor, toda força contrária à Tua presença. Traga-nos, meu Deus, a Tua paz. Faz-nos chegar ao coração de Deus, entender a Tua vontade, entender, meu Deus, a Tua lei, a Tua palavra, entender o Teu amor, a Tua misericórdia, para refletirmos aqui nesta terra aquilo que Ele deseja falar, fazer e agir, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isto e partilhe uns com os outros, pois eu lhes digo que não bebereis outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como determinado, mas ai daquele que o trai. Somente até aí e você pode se assentar. Se tratava da festa mais importante realizada pelo povo judeu, a festa da Páscoa. O povo se reunia em Jerusalém durante dias, né? E como elemento principal desta festa havia um cordeiro que era sacrificado
e todos da família se reuniam e comiam juntos. Na época que Jesus se reuniu para celebrar pela última vez esta festa, ele não tinha como providenciar um cordeiro. Então, a maioria do povo comia apenas pão e ervas amargas. Por que Jesus foi celebrar essa festa? Porque ele era um judeu. E Jesus estava se reunindo sobre uma mesa e ele celebra a mesma festa com o mesmo significado, mas ele amplia este significado. E ele o faz de maneira um pouco diferente. Tinha o mesmo sentido, era a mesma festa, mas Jesus ele faz algumas alterações. A Páscoa tinha alguns motivos, né, por ocasião da sua celebração. Um deles era lembrar o povo que eles não haviam nascido livres, né? Essa ideia não podia morrer, ela não podia ser esquecida. O povo de Deus tinha que sempre estar lembrando que a liberdade não era um fator inerente, natural, não se nascia livre, mas essa liberdade ela foi conquistada para eles pelo próprio Deus. Também, antes dessa Páscoa, eles não tinham uma nacionalidade, eles não eram uma nação, eles não eram um povo. E eles também não tinham uma terra. E eles não tinham como criar os filhos nessa terra com provisão. Eles não tinham recurso financeiro, eles não tinham vestuário, eles não tinham alimento, né? Então, eles se reuniam para se lembrar que tudo que eles tinham, inclusive a sua própria identidade, foi-lhes dado por Deus. E ordem do Senhor que eles se lembrassem disso. O Salmo 113, do verso 7, eu penso que todo cristão precisaria ler esse salmo, sabe? Com uma regularidade. A gente precisa selecionar leituras. Existem leituras bíblicas que elas precisam ser feitas com regularidade para que a gente nunca se esqueça delas, né? E este versículo, ele nos remonta à nossa realidade. Ele diz assim, ele levanta do pó o necessitado, e ele ergue do monturo, né, do lixo, no caso, o pobre. Então, qual é a nossa condição? Qual é a condição de todo aquele que está diante de Deus? É a condição daquele que foi erguido por Deus de um lugar de onde jamais sairiam sozinhos. Não tínhamos a menor condição de estar aí. Nos reunir e estarmos na presença de Deus é um privilégio que nos foi ofertado pelo próprio Deus. A nossa força jamais produziria para nós esta capacidade. Tudo em nós vem de Deus. Nós viemos de Deus, tudo que nós temos vem de Deus. A nossa identidade, a nossa consciência de nacionalidade, né? O pastor Cris, qual é a minha nacionalidade? Cidadão do céu. A todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele sabe que a sua pátria não é esta. Ele sabe que ele está bem longe da pátria real, né, da sua pátria definitiva, e ele sabe que ele veio, que ele se tornou um cidadão eterno, que pertence ao reino dos céus, né? Então, esta noção de identidade, né, de povo de Deus reunido e estruturado sobre a terra, né, munido de poder, de autoridade, de entendimento, munido de alegria, de louvor, foi nos dada pelo próprio Deus, né? É interessante que monturo é um lugar onde é colocado o resto dos outros, né?
É como se o próprio Deus estivesse dizendo: você está comendo o resto do outro, vai ter o que é seu, e eu vou te dar o que é seu, e eu vou te dar para dar. A gente precisa compreender isso, né? Antes de estarmos na presença de Deus, não tínhamos nada que fosse nosso mesmo. Então, uma das coisas que o cristão tem que ter em mente, né, é que ele precisa ter para dar. Né? A liberalidade, ela faz parte da identidade do cristão. O próprio Jesus disse assim: é muito melhor dar do que receber. Porque o que recebe, ele não foi erguido por Deus. O Senhor não nos chama. É claro, eu não estou dizendo que não exista uma fase, um momento em que venhamos a precisar da ajuda de alguém. Não é isso. Eu não estou falando de momento transitório. Eu estou falando do que o Senhor tem para nós em definitivo. O lugar que Ele nos quer fazer chegar. O que Ele tem para nos acrescentar. Eu estou falando de construção identitária. Eu estou falando de poder realizar. E o Senhor ergue sobre a terra um povo que, ainda que se alimentasse de resto, ele poderia dividir o melhor. Então, assim, você precisa ter dentro de você marcado, né? Pastor, eu não tenho nada sobrando para dar. Nunca dê sobras. Tenha isso como princípio. Fala: não, eu sou de Deus e eu nunca vou dar para ninguém sobra. Eu vou dividir o que eu tenho, porque eu conheço o Deus da multiplicação. Amém. Porque o que eu tenho, ele não diminui quando eu divido, ele se multiplica. Porque ele tem a mão de Deus, ele veio da mão de Deus, ele foi dado por Deus. E com a capacidade de ser ampliado, de alimentar a muitos. A gente vê isso de maneira muito clara na parábola da multiplicação dos pães e peixes. Jesus, de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão, e aquele alimento ele não se esvai, ele não acaba. À medida que ele vai sendo distribuído, ele vai sendo multiplicado. E o que eu estou falando é uma coisa tão séria, porque isso é princípios de fé. Tem muitas pessoas que, embora tenha muito dinheiro, e embora até oferte grandes quantias, mas ela não tem esta crença, ela não tem esta fé. Ela sempre doa aquilo que não faz falta. E é interessante que quando Jesus estava no templo, observando e ensinando os discípulos, ao observar o ofertório, ele pergunta assim: quem vocês acham que saiu daqui mais edificado? E muitas pessoas tinham depositado no gasofilácio grandes somas. E o Senhor Jesus, ele deixou bem claro que muitos ali que entregaram grandes somas, entregaram o que sobrava. Então, eu preciso me dispor a viver a fé. Eu preciso me dispor. Não é desperdiçar, não é não valorizar o que eu tenho, não é ser relaxado com o que eu tenho, mas entender que é repartindo o que eu tenho que o Senhor me concede mais. É a liberalidade. Tem muitas pessoas que, embora tenham muito, mas a alma é habitada pelo medo de não ter. Eu estava vendo uma entrevista de uma atriz famosa, não vou dizer o nome, né, de uma emissora famosa, e essa moça, ela veio de uma família muito humilde, e o jornalista perguntou para ela se ela tinha medo de voltar a ser pobre, e ela disse: muito. Eu vou repetir as palavras dela, ela disse assim: eu tenho muito medo que a grana acabe. Coitado. Esse muito medo. Tem gente que vive habitado pelo muito medo de não ter nada. E o Senhor não quer que a gente viva com este medo.
O Senhor quer que a gente saiba que o que nós temos foi dado por Ele. Né? Páscoa é isso. Páscoa é celebrar essa consciência. É celebrar a vida vivida segundo esta fé. Né? Na Páscoa, nós temos que desenraizar da nossa mente dar o que só. Desenraiza. Fala, eu não vou dar o que só. Sabe por quê? Quem dá o que só, no fundo, ele se sente desamparado. Ele tem um desamparo dentro de si. Ele não tem certeza que Deus virá em seu socorro. E a Páscoa é exatamente a celebração de que Ele desceu em meu socorro. E um dos versículos que eu amo na palavra é que as bênçãos do Senhor são duráveis. É por isso que eu não preciso dar o que sobra. Tudo aquilo que você tem certeza que o Senhor te deu. Teve um momento na minha vida, uns anos atrás, que eu fiquei com muito medo. Eu senti medo. Assim, eu não sou uma pessoa de sentir medo. Mas naquele momento eu senti medo. E eu me lembro que o Espírito Santo trouxe na minha mente um pedaço de uma música que eu nunca mais esqueci. Ele trouxe assim: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Naquele momento, o medo passou. Eu falei, não. Ele mudou a minha história. Foi Ele que fez. A Páscoa é a lembrança de quem fez e do que Ele fez. E por que essa lembrança tem que ser celebrada? Porque ela não pode ser revogada. O que o Senhor fez tem duração eterna. Por isso, é relembrar. Relembrar não é uma simbologia vazia, não. Relembrar é atualizar. Não por aquele momento apenas, mas pelo resto de toda a eternidade. A oração de São Francisco. São Francisco foi um frei. E numa época em que a igreja vivia uma grande corrupção, né? As indulgências, historicamente a igreja estava caindo em descrédito. E sendo ele um moço muito rico, ele pegou tudo que ele tinha e ele doou para a igreja. E ele escreveu uma das orações mais bonitas, né? E parte dessa oração é a fala do Senhor Jesus. Ele disse, é dando que se recebe. E foi Jesus quem disse isso. Só que ele vivenciou, ele encarnou isso. É dando que se recebe e é morrendo que se vive para a eternidade. Celebrar a Páscoa é muito mais do que fazer um almoço gostoso em família. Eu não digo que não façam, esse ano está difícil, né? Não dá para reunir todo mundo, né? Só que o sentido da Páscoa é a base da reunião. É isso. A Páscoa, ela é a reunião. Deus não tirou do Egito uma pessoa, Ele tirou do Egito um povo. E Ele fez daquele povo uma nação. E Ele fez daquela nação uma nação que se estendeu por toda a terra. E a única que vai ficar junto com Ele por toda a eternidade. Né? Então, quando a gente fala de Páscoa, a gente fala de estar reunido com o povo. Esta é a identidade. Não existe cristão sozinho. Ontem, uma moça cristã, né, dessa igreja, falou assim, olha, eu tenho um filho e o filho está passando por alguns problemas. E eu falei, mas seu filho
tem um pastor, né, não vai para uma igreja, isso é espiritual. Ela disse assim, não, meu filho, ele acredita que ele vai buscar Deus dentro de casa, porque ele viu muitos maus testemunhos dentro da igreja. Eu falei, meu Deus, vai lá, corre lá e chacoalha ele. Não existe povo de Deus isolado. Não existe cristão sozinho. É parte da identidade ser povo, estar reunido e ser de Deus, ser provido por Deus, ter terra e ter dignidade, ter esperança no amanhã e na eternidade. Criar filhos para a eternidade. Esta é a raiz da Páscoa. Uma das coisas que a gente tem que solapar, né, quebrar na Páscoa, é exatamente a solidão. O salmista diz assim, Deus faz com que o solitário viva em família. Então, se você tem esse isolamento, ninguém é suficientemente bom para você, você precisa ser tocado pelo Cordeiro da Páscoa. Você precisa comer o Cordeiro da Páscoa. Você precisa assumir a identidade, né? De povo de Deus, de filho de Deus. Lá em Êxodo 12, o verso 3, diz assim, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família ou para a sua casa. O cordeiro é o símbolo da libertação. Onde morreu o primogênito na casa dos egípcios e não morreu o primogênito na casa dos hebreus. Por quê? Porque um cordeiro foi morto e o sangue deste cordeiro foi colocado no umbral da casa. E é interessante que quando Jesus se reúne, ele muda a posição de alguns elementos, né? A primeira mudança que ele faz, e Lucas registra, é quando ele diz assim, desejei muito comer esta Páscoa convosco. Eu queria até que você repetisse essa fala de Jesus comigo. Desejei muito comer esta Páscoa convosco. O que está embutido na fala de Jesus, o que é diferente, né? E que Jesus fez, né, nessa celebração pascal, é que ele disse assim, nós vamos nos reunir, mas ele expressa esse desejo de estar reunido, ele torna o desejo de estar junto como parte da celebração. A Páscoa, na presença dos amigos íntimos, né, ganha um sentido ampliado. Jesus, ele ressalta aqui o valor da amizade. É impressionante como Jesus acredita na amizade. Quando você vai ler a biografia ou os escritos de alguns líderes ou profetas de outras religiões, né, como Siddhartha Gautama, do budismo, Gandhi, do hinduísmo, Maomé, né, para os muçulmanos, a maioria deles até trouxeram mensagens boas, não é tudo que eles trouxeram que é ruim, mas nenhum deles ressalta e acredita na amizade como Jesus. A amizade para Jesus tem um valor e um sentido que não tem para nenhum fundamento de nenhuma outra religião. Isso é interessante a gente ressaltar. É muito bom ter amigos que nos ajudem. Eu queria muito que você acreditasse em Jesus. Você tem um amigo? Um só. Que você possa confiar nele, mesmo que ele venha algum dia não estar junto com você, ou concordando com você, ou que você venha ferir, ou que venha te ferir. Acreditar quando tudo são flores, quando se está ganhando, quando dá certo, é fácil.
Mas e acreditar quando dá errado? Quando algumas falhas se sobressaem? Roberto Carlos, fez uma canção sobre amigo. Se você é meu amigo de fé, ele cantou isso, lindamente, meu irmão, camarada. Mas Milton Nascimento, eu acho que cantou com mais profundidade. Ele disse: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Será? Agora, Jesus disse algo mais importante ainda. Jesus disse assim: a sua presença mora no meu desejo de ser. A sua presença faz aquilo que Deus proporcionou-nos ganhar um sentido de plenitude. Esse é o valor da amizade para Jesus. Você sabia que no reino das trevas não existe amizade? E você sabia que as pessoas têm muito mais medo quando elas têm religiões, que não é Jesus Cristo, que é o Senhor? As pessoas têm, por exemplo, muito medo das entidades, algumas, Fala assim: olha, a entidade quebra a perna, quebra o dente. As pessoas têm assim, um receio, porque a sentença ela vem de imediato, porque não tem misericórdia. As pessoas que não são misericordiosas são pessoas solitárias. A misericórdia a confiança, pessoas desconfiadas, tem pessoas que não, de verdade, elas não confiam em ninguém. Aprendeu isso, se desenvolveu, ou se tornou, por qualquer razão que seja. Mas Jesus Cristo não. Então, ele disse assim: desejei muito ter amizade, esta comunhão com vocês. E é interessante que não era amizade com pessoas perfeitas. Se você olhar para os 12 que compunham aquela mesa, a gente vai achar pedra inabalável, que bonito, que tem um amigo assim. Porém, esta pedra inabalável virou-lhe as costas e lhe negou 3 vezes no pior momento da sua vida. E ele estava ali na mesa, e Jesus disse: eu desejei muito comer essa Páscoa com você, Pedrão. Ali também estava João, o homem do trovão, que junto com Pedro e Tiago, lá no Getsemane, quando Jesus precisou de alguém que vigiasse com ele, só um pouquinho, todos dormiram e deixaram-no sozinho na hora de pior agonia. E tinha até um traidor, dentre os 12, ali estava os Iscariotes. Mas ele não perdeu a alegria de se entregar àquelas amizades. Você sabe por que às vezes a igreja não cresce? Não é porque falta fé, não, é porque falta amizade. Porque as pessoas, de verdade, elas não fazem questão de ninguém. Tem gente que ninguém, por mais que faça, se torna isso aqui importante para elas. Nem por coisas pequenas e nem por coisas grandes devemos deixar o amigo. E nem de ser. O mundo e a realidade nos amedronta e nos dizem a todo instante que não vale a pena ficar junto. Mas Jesus não disse isso. Ele disse: repete comigo, desejei muito comer esta Páscoa convosco. E tem muitas pessoas que, porque enfrentaram um traidor ou uma traição, dizem:
nunca mais serei amigo de ninguém. Se é o seu caso, se desfaz dessa fala, cancela ela. Pede para o sangue do Cordeiro perfeito de Deus cobrir essa fala lá no mundo espiritual. Pede para o Senhor jogar ela no mar do esquecimento e fala: isto não me representa mais, isso não me define mais. Para além da realidade das falhas das pessoas está Jesus. E confiemos e acreditemos nele. Tem muita gente que diz assim: porque minha mãe me deixou, porque meu pai me maltratou, porque meu marido, minha esposa me traíram, né? Tem gente que culpa até os mortos, né? E tem uns que nem sabem dizer o porquê, mas se sentem dominados por um sentimento de isolamento e de solidão, de desconfiança generalizada. Mas Jesus não, ele celebrou a amizade. Junto com a Páscoa, Jesus celebrou estar junto. Ele incluiu isso. Junto com a Páscoa. A segunda mudança, né, é que não tinha cordeiro. Né? E por que não tinha cordeiro? Porque Jesus estava antecipando a sua própria morte. Ele estava vivendo naquele momento a morte que viria logo em seguida. Jesus antecipou um futuro assombroso, difícil, sofrido, né? Que o faria suar sangue. E mesmo assim, ele viveu aquele momento de maneira plena. Eu tenho que dar uma pausa aqui. Não. Crente que não aguenta nada. Qualquer coisinha desiste. Vendo a esperança do amanhã antecipada, abre a boca, murmura e desacredita. Jesus, ele não estava se vendo desviar da cruz. Ele representou, ele tomou o pão, ele antecipou simbolicamente o que aconteceria com ele, e ele não perdeu a alegria de estar junto. A gente precisa entender que celebrar a Páscoa, tomar parte da mesa do Senhor, é entender que a vida é feita por castelos desmoronando. E é interessante que quando o castelo se desmonta, às vezes a pessoa não fala em pedir demissão. Ela não fala em não viajar nunca mais, ela não fala em deixar os amigos do mundo, mas ela fala em deixar Jesus, ela fala em deixar a igreja. Primeira coisa que vem na cabeça: eu vou sair da igreja, eu não vou mais na igreja, qualquer coisinha. E Jesus vendo a cruz à sua frente, ele alegre, né? A terceira mudança que ele celebrou, né, foi uma ausência. Né? A Páscoa celebrava a libertação e Jesus a celebrou porque ele não estaria mais, depois daquele momento, ele nunca mais estaria fisicamente com seus discípulos. Nunca mais. Ele estaria, mas em espírito. Né? Ele disse assim: não comereis mais esta Páscoa. Você não vai comer junto comigo na mesma mesa até que eu volte. Então você vai... ele celebrou a presença dos amigos, ele continuou celebrando as dificuldades máximas que estariam por vir, e celebrou também a sua ausência.
E tem pessoas que só porque sofreram algumas perdas, perdem a capacidade de celebrar. Eu conheço gente assim. Gente que não gosta de nenhum tipo de festa. Tem gente que perde a capacidade de celebração. Fala, minha mãe não gosta de mim, eu nunca mais vou celebrar nada. A comemoração, a alegria é despedida da alma para sempre. Isso não faz parte do povo que come o pão e que bebe o sangue. Isso não faz parte da nossa identidade. Porque aquele que come do corpo, aquele que bebe do sangue, o que celebra a Páscoa, porque a terra, a liberdade e a vida dada por Deus, sabe que há ausência, mas há retorno. Ele voltará. E os mortos ressuscitarão. E a plenitude será eterna. Então, por isso, não perdemos a capacidade de se celebrar. Porque a gente precisa entender que existem saudades, ausências, que dói, né? E que não é força de expressão dizer esta saudade está me matando. A saudade de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de um amigo, de um grande amor. Tá? Mas a gente também precisa se lembrar do que Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13. Né? A segunda parte diz, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Por mais mortal que seja uma tristeza, uma perda, uma dor, por mais que eu chore, eu não posso chorar como quem não vai ter plenitude nunca mais. Por quê? Porque Ele volta. Porque Ele vai restaurar todas as coisas. Né? Não é só a alma que Ele salva do mal, é o corpo que Ele ressuscita. Isso é forte. Jesus não nos promete uma existência espiritual. Ele promete a ressurreição do corpo. Ressurreição e transformação. E a gente precisa ter esta esperança na hora do choro. Aí então a gente chora, mas chora de maneira diferente. Na última ceia ele diz, né, eu não vou mais estar aqui, eu não vou estar vivo fisicamente no meio de vocês. Mas na liturgia se diz, Ele está no meio de nós. Né? E Ele estará conosco, né, até o final da história, ou até a consumação dos séculos, quando Ele vai voltar e quem tiver morto vai ficar vivo. E tudo vai ser restaurado. E é por isso que nós temos que celebrar em amizade. Celebrar a amizade é viver em comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o próximo. A gente precisa abrir um espaço de comunhão, senão nós não estaremos celebrando a Páscoa, celebrando o Reino do Céu, celebrando a salvação de Deus em Cristo, como se deve, como Ele espera, segundo o modelo que Ele nos deixou. Né? Jesus acreditou na amizade. Mesmo que amigos não fossem perfeitos, mas a sua entrega por seus amigos não os tornou perfeito, mas os tornou capazes de acreditar em amizade. Todos esses homens morreram para que a vida de Deus, para que a comunhão da igreja pudesse ser uma realidade. A perfeição dos nossos amigos não está na incapacidade de falhar conosco, ou com quem quer que seja, mas na capacidade de pregar a amizade de Deus. E se possível, se preciso, morrer para que isso aconteça.
Interessante que Jesus, falar na morte de Jesus é uma coisa esquisita. É falar na morte do eterno, né? Como se a eternidade pudesse morrer, né? Interessante que Jesus disse assim, nas suas mãos, né? Na hora da morte, ele disse ao Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. É uma frase que ninguém pode dizer. Ninguém pode falar o que ele falou. Porque todo ser humano, na hora da morte, ele é um agente passivo. O que é isso? Ele não tem o poder de continuar vivo quando chega a hora dele morrer. Então, o viver enquanto ele te dá a vida é com você. Mas a hora, né, da morte não está nas nossas mãos. Né? Fala, pastor, e o suicida? Não, o suicida, o máximo que ele consegue é antecipar o que aconteceria depois que ele produzisse uma vida eterna para ele. Perde esse tempo, né? O tempo de construir a eternidade com Deus. É o máximo que ele consegue. Né? Pastor, e aqueles que morrem por uma nação? Eles se entregam, né? Para que a família pudesse ser salva. Essas histórias heróicas que a gente conhece, também. Né? Não é como suicida, a causa é nobre, mas ele também só antecipou aquilo que um dia aconteceria. Mas Jesus não. Jesus é diferente, né? Ele disse assim, antes de morrer, que ninguém teria o poder de tirar a vida, se referindo à sua própria vida, e dizendo, eu entrego a minha vida. Então, se ele quisesse descer da cruz, remover aqueles, ele faria. Mas ele escolheu passar por um processo que nos traria a vida, não uma vida qualquer. A gente precisa entender que Jesus não morreu para a gente viver uma vida qualquer. E a gente precisa entender qual é a diferença na nossa maneira de viver e na maneira de quem não conhece a Deus viver. Porque tem que ter uma diferença. Tem que ter a diferença na hora de viver, tem que ter a diferença na hora de morrer. Né? E o principal traço é a amizade, é a comunhão. É que aquele que é de Deus nunca está só. Nunca. Fala, pastora, que eu gosto tanto de solidão, ninguém merece. Esquece, rebobina. Deixa que o Espírito Santo vai trazer uma ressignificação para você. Ele está com você. Estar com ele e com os irmãos. Na celebração. Aí a Santa Ceia se assemelha com o momento que nós estamos vivendo. Né? Esse momento de medo, de insegurança mundial. A gente, de verdade, ninguém sabe, né, como serão os próximos dias. Cada um fala uma coisa, né? Mas de qualquer maneira, né, os dias seguintes, eles anunciam muitas dificuldades. Isso é essa certeza que nós temos. Se essa quarentena, se ela vai durar mais 15 dias, mais um mês, mais 5 meses, não importa. Importa que tem trabalho pela frente. A nossa diferença é que a gente passa celebrando a presença, a ausência e a expectativa do retorno dele. O eixo que estrutura a nossa vida, a presença dele, a ausência dele, a expectativa do retorno dele. Ele voltará, né? Ele nos uniu para vencermos juntos, né? E para finalizar essa quarentena, eu não sei para vocês, né? A gente fala em tese, mas a experiência ela sempre supera, né,
a teoria, né? Como é ruim ficar sem vir na igreja, né? E como faz falta a presença dos irmãos, né? E em pensar que em menos de um mês podíamos nos reunir à vontade, né? Os cultos de domingo com a igreja cheia, com um monte de visitante, um monte de projeto, Obreiro Marcos, um monte de gente para visitar, um monte de almas para ir buscar. E agora, então, se você sentir saudade, né? É Páscoa. A saudade de quem não está é a Páscoa. Mas a certeza que estamos juntos, né? E aí, para finalizar, na hora da mesa sagrada, até quem morreu está junto com você. Pastora Cris, o que você está falando? Porque o pão é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele é composto de pessoas vivas e pessoas mortas. A igreja militante e a igreja triunfante. Então, quando você fisicamente come da carne, você está junto. Não o junto perceptível, né, aos nossos sentidos, mas estamos juntos. É forte. Cristianismo é esperança real. É esperança materializada. E deixemos esta Páscoa ser atualizada pelo Espírito. Tomemos posse da celebração de Jesus e arranquemos pela raiz toda divisão, toda exclusão e deixemos que as suas palavras nos conduzam. Desejei muito comer esta Páscoa conosco. Esta é a palavra que nós temos para você.